Olá, pessoal! E aí, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Espero que todos tenham tido uma entrada de ano muito tranquila, muito alegre, cheia de paz e cheia de novas esperanças. Eu sou a Tereza do canal Viajando na Ciência, né? Esse é o nosso primeiro post desse novo ano que se inicia de 2026. E eu quero dizer que estou muito contente de poder estar aqui novamente na companhia de vocês e espero, né, que seja um ano assim muito propício, muito bacana para todos nós, né? Então, vamos continuando aqui na nossa incrível aventura pelo mundo da ciência moderna e por todas essas histórias incríveis e esses personagens tão fantásticos, né, que foram construindo o que hoje nós chamamos do que é ciência, né? E, bom, eu vou retornar com vocês lá onde a gente parou no último post. Nós estamos falando sobre aquele personagem simplesmente fantástico, né? Personagem-chave aí na história da ciência, do universo científico, que todos conhecem, que é o Sir Isaac Newton. Pois é, o grande pai da física moderna, né? Um dos pioneiros, todos assim também, né? Que tiveram contribuição, mas o Newton realmente ele é uma figura incrível, inquestionável, né? Você pode procurar aí pela internet, nos livros. Ninguém questiona que ele é um dos maiores gênios científicos que já existiram na face da Terra. Muitos falam de Einstein, né? Dos cientistas mais novos, mas a gente não tem ideia do alcance da mente, daquele cérebro, né? Daquela alma que era o Sir Isaac Newton. Então, recordando aqui, né? A gente trouxe ele aqui, lembram? Ele aqui fazendo os experimentos dele, tá vendo? Olha só, ele está aqui, ele está com a maçã lá atrás, olha lá, lembrando aquela história da maçã, né? Das experiências que ele teve, da experiência dele mesmo, né? Com a queda das maçãs que ele ficou observando e através dessas quedas das frutas, das árvores, né? Ele começou a se questionar, lembram? Vocês estão lembrando, né? Pois é, aqui a nossa maçãzinha aqui, a maçã de Newton aqui de novo. A linda maçã. E realmente, gente, essa história ela tem muita, assim, veracidade. Porque ele depois, né, eles acharam, as pessoas que escreveram sobre Newton, teve pessoas que realmente conversaram com ele e ele falou mesmo que ele ficava ali na casa dele, né, em Woolthorpe, né, onde ele morava, no interior da Inglaterra, e chamava a atenção dele os fenômenos da natureza que ele via ao redor. E um desses fenômenos que chamou muita atenção e ele se questionava era por que como a maçã, tantas outras frutas, né? Não é só a maçã, óbvio, né, gente? Tantas as outras coisas, elas eram puxadas, né, em direção à terra, né? E caíam de forma perpendicular. Newton dizia: por que elas não ficam bailando? Por que elas não vão para o lado? Por que elas não saem flutuando e vão para o alto? Porque elas são sempre atraídas para a terra. Aí ele começou a questionar, né? Por que havia isso? Que fenômeno seria esse? E ele chegou na lei da gravitação universal. E ele chegou a escrever um livro, né, onde ele falava sobre isso, que é o Principia, né? E deu origem, então, às leis da mecânica clássica, que até hoje são as leis básicas, né? As leis básicas da cinemática, né? Das leis do movimento. E isso foi o Newton que fez, né? Seja com maçã ou sem maçã, a verdade é que ele era um gênio, ele sentou, ele fazia os cálculos, era uma pessoa extraordinariamente fantástica, é só dizendo assim mesmo, só superlativo para ele. E só que eu trouxe aqui, né, nessa nossa conversa de hoje, uma outra forma de olhar para Newton, porque ele não era apenas um físico, né? Que não só estudou essas coisas, estudou outras coisas também, que ele não é muito conhecido por esse outro lado, que ele mesmo escondia. Ele era uma pessoa extremamente reservada, né? Vamos dizer assim, dos dias de hoje, vamos dizer que era uma pessoa muito esquisita, né? Ele tinha muitos problemas para se relacionar com outros seres humanos, devido aos traumas de infância, né? Que eu comentei também no post anterior. Quem quiser ver a historinha, é só ir lá no meu post anterior, onde eu conto melhor, né? O relacionamento difícil dele, com a família dele, principalmente com a mãe, né? Ele perdeu o pai muito cedo, todos aqueles probleminhas que ele teve.
E as pessoas conhecem apenas o lado do Newton como cientista, né? Esse que a gente aprende na escola, que ouve falar nele, das leis de Newton e das questões astronômicas, né? Ele dizer, se a Terra ela puxava as maçãs, então a Terra também não atrai a Lua, e é por isso que a Lua continua em órbita ao redor da Terra. São questões que o Newton fez, né? E eu comentei isso no outro post. O que eu queria trazer hoje para vocês, que amanhã, inclusive, deixa eu lembrar, amanhã, gente, é aniversário, seria aniversário dele, que ele era de 4 de janeiro. Então, hoje, né, amanhã será 4 de janeiro. Então, é o aniversário de Newton, por isso que eu não podia deixar de vir aqui e comentar mais esse outro, né, lado de Newton que muitas pessoas não conhecem. Então, vou falar só um pouquinho, né, para a gente lembrar, né, das qualidades cientistas que ele realmente tinha. Ele é um cara que ele inventou o cálculo, para vocês terem uma ideia. Ele inventou o cálculo. Ele sentou lá na fazenda, né? Quem vai lembrar também do post anterior, eu comentei que houve um problema, uma epidemia em Londres, uma epidemia muito difícil, e a universidade que ele, né, estava lá assistindo às aulas foi fechada e ele teve que voltar para a casa da mãe dele, que ficava na parte do campo ali, uma zona rural da Inglaterra, né? E lá ele realmente teve contato, mais contato ainda do que ele já tinha quando ele era criança e mais jovenzinho, né? Com as coisas da natureza, que ele já questionava e ele começou a retornar aquelas questões e ali, né, mais com todo as coisas que ele tinha aprendido na universidade, ele começou a transbordar, gente, novas ideias, né, construir novos questionamentos e buscar resposta para o que ele via ali na natureza. Então, essa é o gênio de Newton, né? Isso ele estava com 22, 23 anos, quando ele conseguiu, você vê, fazer desenvolver a teoria da gravitação universal, que até depois, né, um amigo dele, que é aquele outro cientista que estudava os cometas, né, o Halley, né? Então, o Halley, né, o pessoal fala do cometa Halley, Halley, né, também se pronuncia em inglês, que foi para perto de Newton e pediu a ele, né, que mostrasse para ele todos os cálculos que ele havia feito sobre as órbitas planetárias e as órbitas dos planetas, dos cometas, desculpe. Então, e ali, a partir disso, ele começou a desenvolver ainda mais outras ideias e outros questionamentos da física, que hoje faz parte da física moderna, essa que a gente aprende na escola e que é usado em tudo nesse mundo, né? Tudo que existe no mundo é a partir do estudo das leis da cinemática e dos conceitos que Newton começou lá atrás, lá em 1600 e, né, lá vai pouquinho. E é uma coisa interessante, né? Eu pensando aqui, amanhã é aniversário dele, eu quis fazer uma espécie de homenagem, mostrando que Newton é muito mais do que isso. Ele não é só esse cientista curioso, que ele era extremamente curioso, cuidadoso, né? É aquela pessoa que fazia tudo, né, meticulosamente, gostava de fazer tudo com perfeccionismo intenso. Ele deixava, às vezes, de comer, ele deixava, às vezes, de dormir, para não perder a ideia, né? Desenvolver as teorias dele. Existem muitos escritos dele. Ele fez várias observações, anotou tudo, fez cadernos, fez livros, né? Ele não fez só o livro Principia, ele fez também outros livros, inclusive um sobre ótica, que ele estudou, né, sobre ótica. Quando ele estava lá na fazenda, fazendo, né, essas pesquisas, que ele viu as maçãs, essa história toda, né? Que no final deu esse livro aqui, né? Que é os princípios matemáticos da filosofia natural. Ele edita esse livro com a ajuda do Halley, aquele lá que eu falei, né? Do cometa Halley. Então, ele edita esse livro onde tem tudo isso aí, falando sobre a lei da gravitação universal, as leis da cinemática, né, dos movimentos, tá tudo nesse livro. E ele demorou muito para editar, e só editou, né, com a ajuda do Halley, né, do Edmund Halley, esse aí que a gente conhece ele por causa do cometa Halley, né? Deram o nome do cometa em homenagem a ele, que era um cara que tinha muita paciência
e um dos poucos, assim, amigos, sabe, que ele conseguiu ter, porque ele era uma pessoa, como eu estou falando, muito difícil, gente, muito difícil. Ele não gostava de críticas, ele realmente, se a pessoa começava a criticar ele ficava muito chateado. Ele não tinha paciência com os humanos, não. Ele era muito bom para estudar a natureza, mas com os humanos ele não tinha lá muita paciência, não. Era um lado dele, né? Fazia parte do temperamento, às vezes até, né, da genialidade dele, né? Talvez ele achasse que os outros seres humanos não entendiam o que ele queria dizer. Somente naquela época, né, gente? Dá até para a gente entender um pouquinho. Aqui está ele fazendo, olha lá, experimentos de ótica, né? Onde ele descobriu, se você passar, então, o raio de luz através de um prisma, esse raio de luz, ele se decompõe em várias cores, que são as chamadas cores do arco-íris, né? Ele gostava muito de fazer esses experimentos, que ele fez também lá na casinha dele, né, da mãe dele, lá na fazenda, lá onde havia as macieiras, né? E ele sempre é atraído por esse fenômeno da luz, né? Ele queria saber de que era feita a luz. Ele já tinha uma ideia de que a luz podia ser feita por algumas coisas, tipo, né, umas pequenas partículas. Ele já estava pensando nessa hipótese, né? E ele depois escreve um livro, né, que é o Ótica, um livro só falando sobre essa questão da luz. Ele faz, inclusive, gente, um novo telescópio, né, de uma outra forma. O Galileu fazia, lembra, com as lentes, e ele começou a colocar, para ajudar, para melhorar, ele colocou uma espécie de espelhos, sabe? Havia uns espelhozinhos que ele colocava que deu uma melhorada na visão dos telescópios, né? Chamava o telescópio de refletor. Era muito interessante, uma novidade que foi Newton que adaptou, né, para a época. Então, ele, além de tudo isso, gente, como eu estou dizendo para vocês, ele era uma pessoa muito assim na dele, ele não gostava de confusão, não gostava muito de, né, pessoas ali observando o que ele fazia. Muitos estudos dele ele escondia. Até por isso que o Halley, né, chegou para dele e falou: puxa, você não vai publicar, né, essas coisas que você descobriu? E ele ficava meio assim, sabe? Porque ele ficava na dúvida, né? Ele é uma pessoa meio perfeccionista. Aqui trazendo ele lá sentadinho lá, com a macieira. Aí o Newton com a macieira. Pois é, ele ali vendo, né, todo aquele processo da atração dos corpos, né? A Terra atraindo os corpos. E aí, né, ele começa a fazer as observações sobre que força era aquela que atraía tudo para a Terra, né? Que deu na lei da gravitação universal. E então, gente, ele era uma pessoa realmente meio complicada, vamos dizer assim, de conviver. E o Newton tinha uma parte dele, isso que eu queria falar para vocês hoje, interessante, é que ele não contava isso para muita gente, não. Na verdade, poucas pessoas sabiam desse lado dele, né? Ele era um grande estudioso de teologia, ele estudava, ele é autodidata, né? Ele estudava sozinho. Então, ele estudava a teologia, as histórias das religiões, as antigas civilizações do Egito, da Mesopotâmia, da antiga Grécia. Ele era um curioso, né? Curioso, assim, profissional, levava muito a sério os estudos dele. E ele começou a pegar a própria Bíblia para estudar. Ele gostava muito de estudar o livro de Daniel, o livro de Apocalipse. Ele achava que dentro da Bíblia havia mensagens cifradas, né, de uma forma que nem todo mundo conseguiria ver. E ele achava que havia uma espécie de código, né, dentro da própria Bíblia, que ia abrir para ele novas respostas para questões sobre as leis do universo. Olha só, ele achava que Deus tinha colocado ali na Bíblia, né, assim, vamos dizer assim, né, ali de forma disfarçada, muitas respostas para as questões do universo. E ele também, gente, pois é, como a gente já falou em outros posts passados, ele gostava muito de mexer com aquelas substânciazinhas que os alquimistas, os famosos, os antigos alquimistas gostavam, né?
O Newton, ele era um alquimista sim, gente. Isso só foi descoberto recentemente, porque havia muitos escritos deles, né, guardados, e alguns desses escritos, muitos até, eram vários, assim, né, cadernos, chegaram agora no século XX até nós, e o pessoal começou a descobrir que o Newton era muito além do que um cientista que estudava só a física, né? Do movimento, da luz. Pois é, ele também gostava de fazer uso da prática alquímica. Ele gostava também de mexer, né, nas substâncias, combinar substância para ver o que dava. Vocês lembram, né, da história dos alquimistas? E os alquimistas estavam à procura de quê, gente? Da tal pedra filosofal, aquela, né, que fala até no filme do Harry Potter, né, ficou famoso através desse filme. Então, ele gostava, né, de mexer com muitas substâncias. E olha, ele mexeu tanto, só que ele mexia de uma forma muito reservada, vamos dizer assim, quase secreta, né? Meio escondidinho para ninguém perceber. Tinha um ajudante dele que andava falando, né, que ele cozinhava umas coisas, umas substâncias, ele não sabia direito o que era. Mas, na verdade, gente, já era essa busca que ele tinha, né, pela pedra filosofal, que também os antigos alquimistas, né, desculpe, também falavam. E a pedra filosofal era aquela substância que tinha o poder de transformar, vocês lembram? Os metais menos nobres, tipo chumbo, em metais valiosos como ouro, né? Ou mesmo a prata em ouro, ou seja, a prata ainda ia ficar, né, mais reluzente e mais brilhante ainda se fizessem o uso dessa, como é que a gente chama, né, a pedra filosofal, que era uma substância, não era bem uma pedra, mas eles chamavam de pedra filosofal. E o Newton fazia muito esses estudos também. E fazia, tanto ele fazia, gente, que ele teve problemas com isso. Ele cozinhava substâncias e as usava, né? E às vezes a gente, vocês não sabem, esse pessoal, eles, não só Newton, né? Muitos alquimistas tinham o costume, às vezes, de até provar, sabe? Colocar na boca mesmo, né? Para ver qual era o sabor daquilo ali que eles estavam misturando, de curiosidade. E às vezes isso não era muito legal para a saúde deles, né? Vocês devem, né, pensar, não é uma coisa muito boa. E não era mesmo. Então, depois que o Newton faleceu, né, muito tempo depois, alguns séculos, né, eles conseguiram pegar uma amostra do cabelo dele e descobriram que a quantidade, olha só, de chumbo, de arsênico, pois é, gente, que havia no cabelo dele, e mercúrio, gente, eram altíssimas quantidades para um cabelo de uma pessoa normal. A gente, né, conclui que devia ser porque ele mexia com essas substâncias, né, para fazer o quê, né, as experiências alquímicas que ele fazia reservadamente. Então, ele tinha essa forma de ver o mundo de uma forma muito mais ampla. Ele não queria só ficar estudando, né, aquilo ali da física, não, ele queria ir muito além. Ele achava que o universo é uma coisa tão imensa, e realmente é, né? Tão inexplicável, que ele vivia buscando respostas para os fenômenos da natureza que ele via. E cada vez que ele mergulhava mais, ele descobria novas formas, né, de tentar entender esse universo. Essa era a mente do Isaac Newton, essa pessoa tão diferente, né, gente? Tão genial, que trouxe ao mundo tantas coisas boas, sem querer, vou dizer, né? Porque ele até com isso, ele era uma pessoa assim, bem na dele, bem humilde. Ele até falava, né? Se eu vejo mais longe, ou se eu via, né? No caso dele, né? É porque eu estava sobre os ombros de gigantes. O que ele queria dizer? E o gigante que ele estava falando é que para ele chegar naquelas teorias, naquelas experiências ali, é porque ele vivia através dos que vieram antes, né? Tipo, o Galileu, né? O Kepler, olha só. Várias pessoas foram construindo pacotinhos de conhecimento e é como se ele subisse em cima e visse mais do que eles. É um completando a obra do outro. Olha que extraordinário, né? Ele falou isso assim,
de uma forma assim bem simples, né, e humilde. E é isso que eu queria falar para vocês, né, que é o aniversário dele, dessa pessoa extraordinária, que é o Isaac Newton, tão importante para a ciência até hoje, é unânime, gente, vocês podem procurar aí, vocês vão ver, ele é unânime, não tem até astrônomos modernos, todos falam, igual a ele, uma inteligência, né, como eu estou dizendo, o pessoal fala de Einstein, outros cientistas modernos, né, Stephen Hawking, mas igual a ele, gente, olha, eu vou dizer, pelo que as pessoas, pelo que eu fiz, pelo que eu pesquiso, né, é muito difícil, viu? Mas eu achei lindo, eu queria ler para vocês, que ele deixou escrito isso, eu achei isso tão bonito, que mostra, né, como é que ele via o mundo, ele deixou isso aqui gravado, eu vou ler aqui para vocês que eu achei bonito isso, que é o seguinte, peraí, só um instantinho, deixa eu ver aqui. Olha só o que ele deixou gravado, né? O depoimento dele. Eu não sei o que eu posso parecer para o mundo, mas para mim mesmo é como se eu tivesse sido apenas um menino brincando na praia, no mar, me desviando para olhar uma pedra diferente, outra mais lisa, ou uma que é mais bonita, enquanto, na verdade, o grande oceano desconhecido estava ali, todo diante ainda de mim. Pois é, isso foi Isaac Newton que escreveu. Olha só a simplicidade, né, e a genialidade dele nessas palavras, né? Ele está dizendo, ele não sabe o que os outros vão pensar dele. Mas para ele, ele era um menino curioso, brincando na beira do mar, brincando com pedras, né? Mexendo nas pedrinhas, ficando ali, né, com a curiosidade, mexendo uma pedrinha ou outra. Mas quando ele olhava para frente, ele via um oceano de possibilidades, um oceano cheio de mistérios. E ele se maravilhava, né, observando esse oceano, né, pensando o que há ali, o que tem lá dentro desse oceano. E assim é a vida, né, gente? O que há nesse universo inteiro que a gente não tem nem ideia. Hoje, né, tem astronomia, os astrônomos estudam, a gente não sabe até hoje bem o que tem lá fora. A gente não sabe direito sobre os planetas, a gente não sabe nem direito muitas coisas sobre o próprio planeta Terra, né? Olha os oceanos da gente. A maior parte dos nossos oceanos, acho que 70%, 80%, nunca foram mapeados direito, não se sabe nem direito quais criaturas que habitam o nosso oceano. Com certeza, existem tantos mistérios que a gente ainda nem tem ideia. É isso que Newton falou, né? Eu achei isso aí, que a gente não deve perder nunca isso, essa curiosidade, essa vontade de conhecer cada vez mais, desvendar estes mistérios. E é a ciência que é como um instrumento para a gente, que a gente utiliza, que nos ajuda a caminhar no meio desses mistérios e aos pouquinhos ter uma noção do que realmente existe aí nesse mundo todo, né? Nesse universo, um universo imenso ainda por descobrir, por desvendar. E como ele dizia, né? O universo está ali, está a mente de Deus, é a manifestação de Deus que está ali. Ele nunca duvidou nisso. Porque, como eu disse para vocês, né, para esses cientistas pioneiros, lá para trás, né, como Galileu, Kepler e o próprio Isaac Newton, ele dizia, né, tudo que existe era obra do Criador e que eles estavam ali para desvendar coisas que o próprio Deus deixou ali para que a gente pudesse descobrir. É uma grande, imensa e maravilhosa aventura. E é por isso que eu agradeço estar aqui com vocês, mais uma vez, começando um novo ano, na esperança de que seja um ano realmente muito precioso, um ano rico em experiências, com muitos estudos, com muitas alegrias e novas possibilidades aí para todos. Então agradeço, novamente peço a vocês que possam, né, dar um like aqui para a gente, não esqueçam de se inscrever no canal e nos ajudarem aí para que esse pequeno conhecimento aqui, que eu passo de uma maneira assim, né, bem básica, bem tranquila, bem suave, mas que possa chegar a maior número de pessoas, porque isso tudo ajuda a expandir o nosso entendimento
e a nossa própria experiência humana. Então, muito obrigada a todos. Um ano realmente dourado, luminoso para todos aí, com muita paz, muita harmonia. Muita paz mesmo, gente. Hasta luego e a gente vê em breve. Tchau!